Matéria orgânica do solo. Vou continuar aqui com um tema bem importante. Então, a matéria orgânica do solo é um componente constituído de duas frações distintas. Uma, os restos de vegetais e animais em diferentes estados de decomposição, e outra, o humus, que é o produto desses restos após decomposição biológica. A matéria orgânica ela tem vários constituintes, por exemplo, carboidratos, ligninas, taninas, glucosídeos, ácidos, sais, ésteres, gorduras, óleos, ceras, resinas, compostos nitrogenados, pigmentos e constituintes minerais. Então ela tem uma gama de substâncias que a compõem. Existe uma ordem na decomposição da matéria orgânica, uma ordem crescente de resistência. Então, as primeiras substâncias que são decompostas na matéria orgânica são os açúcares, os amidos e proteínas simples, porque são menos resistentes à decomposição. Em seguida, vêm as proteínas brutas, depois a hemicelulose e finalmente as ligninas, gorduras e ceras, que são mais resistentes à decomposição. Quais são os estágios de decomposição da matéria orgânica? Então, geralmente quando o material fresco entra em contato com o solo, ele vai sofrer um processo de decomposição pela ação dos micro-organismos e pela ação do clima, vai se transformar em material orgânico decomposto, que por sua vez vai continuar o processo de decomposição até formar um humus. Então o humus é uma fase intermediária da decomposição da matéria orgânica. Por quê? Porque o humus também vai ser decomposto até formar ácidos úmicos e fúlgicos, que por sua vez também vão ser decompostos até a liberação de água, nutrientes e gás carbônico. Então, o processo final de decomposição da matéria orgânica resulta na produção de água, nutrientes e gás carbônico, promovendo assim uma reciclagem de nutrientes. Observem aqui no passo 7 que existe a produção de ácidos úmicos e fúlgicos. Isso quer dizer que, naturalmente, a decomposição da matéria orgânica tende a acidificar o solo. Então, matéria orgânica em relação à adubação das culturas agrícolas é bom. Porém, deve-se saber a quantidade exata para não colocar mais, uma vez que a gente está vendo que no processo de decomposição da matéria orgânica existe a produção de ácidos. Produção de ácidos leva a um solo ácido. Como é que se calcula o teor de matéria orgânica do solo? Uma forma de se calcular bem simples é porcentagem de carbono, que geralmente vem na análise de solo, ou pode vir na análise de solo. Se a porcentagem de matéria orgânica não vier na análise de solo e vier a porcentagem de carbono, você pega essa porcentagem e multiplica por 1,724. Você vai ter a porcentagem de matéria orgânica. De onde que veio esse 1,724? Do 100 dividido por 58. Por quê? Subentende-se que 58% de toda a matéria orgânica ela possui o carbono. Então existe essa relação aqui, essa divisão para se chegar nesse 1,724. Então 58% da matéria orgânica se deduz que seja carbono. Então se faz essa regra aqui. Relação CN, relação carbono-nitrogênio. Toda matéria orgânica tem essa relação carbono e nitrogênio, porém em quantidades variáveis. Então ela fornece a informação sobre o estado de umificação da matéria orgânica do solo. Então a gente tem, por exemplo, relação CN 12:1, significa uma matéria orgânica menos decomposto, mais resistente à decomposição. Já uma relação CN de 8:1
significa um material orgânico mais decomposto, menos resistente à decomposição. Então, quanto maior o número aqui do carbono, mais carbono, mais resistente é o material à decomposição. Então, uma forma de se calcular é bem simples, né? Pegar esse exemplo aqui do milho. Exemplo, palha de milho tem 50% de carbono e 1% de nitrogênio. Logo, a relação CN vai ser de 50 para 1. O resultado vai ser 50, ou seja, não tem dimensão, não tem unidade, é adimensional. Relação CN, carbono e nitrogênio de alguns materiais orgânicos. Leguminosa e esterco, 20 a 30. Leguminosa é a família botânica aí do feijão, da soja, né? Então eles têm de 20 a 30. Gramíneas, família botânica ali do arroz, dos capins, né? Do milho, tem de 30 a 70, já tem uma relação CN maior. Palha e serragem, 100, então uma relação CN bem alta, significa que demora mais para decompor em relação a uma relação CN de 20 para 30, né? E o humus tem uma relação CN de 10 a 12. Porém, tem uma observação. Apesar da baixa relação CN do humus, que é de 10 a 12, o humus é de difícil decomposição, tá? Porque ele tem ligações químicas muito fortes. Mas como a gente já viu, o humus ele também vai se decompor, só que é um processo mais demorado. Existem dois fenômenos interessantes quando a gente estuda a matéria orgânica, que é imobilização e mineralização. O que é imobilização? É a passagem do elemento químico, qualquer elemento químico, nesse exemplo aqui nitrogênio, da forma mineral para a forma orgânica, chamada de imobilização. Mineralização é a passagem do elemento químico da forma orgânica para a forma mineral. E a planta só absorve nutrientes na forma mineral, ela não absorve nutrientes na forma orgânica, né? Então, é muito importante a gente entender esses dois processos aqui. O elemento químico, ora, pode estar na fase mineral, livre, né? Ou ora ele pode estar imobilizado. Processos envolvidos com a relação CN. Então, relação CN maior do que 30. A imobilização é maior que a mineralização. Relação CN de 20 a 30. Imobilização igual à mineralização. E relação CN menor que 20. Imobilização menor que a mineralização. Condições que aceleram a decomposição da matéria orgânica. Alta umidade do solo, altas temperaturas e boa aeração. Alta umidade não significa solo encharcado, tá? Um solo com uma boa quantidade de água, porém, ele deve ter também ar. Então, alta umidade associada a altas temperaturas e associada à boa aeração do solo promovem a aceleração da decomposição da matéria orgânica. Condições que retardam a decomposição da matéria orgânica. Baixa umidade do solo, baixa temperatura, anaerobiose, que são solos alagados, rápida adição de matéria orgânica ao solo, deficiência de nutrientes para o metabolismo microbiano. Então, todos esses elementos eles retardam a decomposição da matéria orgânica. Efeito da matéria orgânica nas propriedades físicas do solo. Por que a matéria orgânica ela é tão importante para o solo, do ponto de vista agrícola? Porque ela diminui a densidade aparente e real do solo, deixa ele mais leve, aumenta a porosidade, melhora a estrutura, aumenta a aeração e drenagem, baixa a temperatura do solo, modifica a cor, a consistência, aumenta a superfície específica e aumenta a retenção de água. Então existem vários efeitos benéficos do ponto de vista físico. Tem também alguns benefícios do ponto de vista químico. Fornecimento de nutrientes. A matéria orgânica ela possui macro e micronutrientes. Aumenta o poder tampão do solo. O que é o poder tampão? É a capacidade do solo de reagir a mudanças bruscas de pH. Então, esse é o poder tampão. A matéria orgânica ela tem esse poder de promover uma mudança brusca de pH. Ela não deixa, embora o processo de decomposição da matéria orgânica acidifique o solo, mas isso não é tão rápido, porque ela tem esse poder tampão.
aumenta a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, diminui o pH, ou seja, acidifica o solo. Isso aí é uma característica aí da matéria orgânica, que no caso não é uma coisa boa, né? Mas na calagem a gente pode resolver isso. Formação de quelatos com íons tóxicos, alumínio e manganês, diminuindo sua toxidez. Efeitos da matéria orgânica nas propriedades biológicas do solo, fonte de nutrientes e energia para o crescimento microbiano, os micro-organismos. Diminui a incidência de fitopatógenos por aumentar a competição com outro micro-organismo. Isso aqui é um pouquinho relativo, né? Haja vista que o solo e a matéria orgânica possuem micro-organismos benéficos e maléficos, então é um pouquinho relativo. Classificação dos principais adubos orgânicos. Tem-se os adubos de origem vegetal e animal. Vegetal, restos de culturas, adubos verdes, tortas oleaginosas, vinhaça, tufa e etc. Adubos da parte animal, de origem animal, sangue dissecado, farinha de carne, farinha de sangue, farinha de osso, farinha de peixe, couro moído, estercos, composto orgânico, verme composto e etc. Aqui só para a gente ter uma ideia da quantidade de macronutrientes contidos em uma tonelada de resto de cultura, na palha de arroz a gente tem em torno de 14 quilos de nitrogênio, na casca do arroz 7 quilos, fósforo temos na palha do arroz 3,5 quilos e 40 quilos de potássio. Então dá para a gente verificar o seguinte, que não é recomendável retirar todos os restos de cultura do cultivo, da área. É sempre recomendável, após a colheita, deixar essa palha, esses restos, essas ramas na superfície do solo. Por quê? No processo de decomposição desse material orgânico, vai liberar toda essa quantidade aqui de nutrientes. Então, isso vai promover uma reciclagem de nutrientes no sistema e uma retroalimentação para o próximo cultivo. Adubos verdes é um primeiro tipo de adubo aí de origem vegetal. São materiais frescos, vivos, que são incorporados ao solo com a finalidade de adicionar matéria orgânica. Quais são as vantagens? Adiciona a própria matéria orgânica, retira nutrientes das camadas mais profundas do solo, porque os adubos verdes eles têm sistema radicular diferente, alguns mais profundos, alguns menos profundos. Diminui a erosão do solo pela agregação que a raiz promove. Fixação de nitrogênio pelas leguminosas. Geralmente se usa leguminosas para se fazer adubação verde, justamente pela fixação do nitrogênio do ar na raiz das plantas pelas leguminosas. E aqui para a gente ter uma ideia de algum tipo de adubo verde proveniente de leguminosas, a crotalária, que é um tipo de leguminosa, ela consegue injetar no solo de 28 a 54 toneladas por hectare de matéria fresca e consegue fixar de 147 a 163 kg por hectare de nitrogênio, ou seja, retira diretamente do ar e injeta na raiz das plantas. Então, isso é uma economia muito grande com adubo nitrogenado. Mucuna preta, outra leguminosa, fixa de 119 a 130 kg por hectare. Feijão calpi, de 90 a 354. Feijão guandu, de 90 a 50. Por que existem essas variações de 147 para 163, por exemplo? Depende muito da competição entre as bactérias no solo, depende da variedade da planta. Existe uma série de interações que influenciam essa quantidade de nitrogênio fixado. Aqui um detalhe aqui do feijão guandu, né? Aliás, da Crotalária juncia, mostrando o porte dela, um porte bem elevado. E aqui um detalhe da semente. Mais um detalhe aqui da Crotalária, né? E um detalhe aqui da plantação. De novo, Crotalária juncia.
mostrando que ela pode ser plantada em linha, mas também pode ser cultivada a lanço. Essa aqui é a mucuna preta, ela tem um hábito rasteiro, né? Então ela é trepadeira, ela é ótima para a forração do solo. Dessa forma ela promove a fixação biológica de nitrogênio e evita o crescimento de plantas daninhas. O feijão que ela apresenta esse grão meio escuro, né, com hilo branco. Aqui mostrando o corte de leguminosa com rolo-faca. Depois que você planta o adubo verde, a leguminosa pode se incorporar ao solo ou simplesmente cortar e deixar na superfície do solo, como é o caso aqui. Rolo-faca é um implemento que se usa para fazer esse trabalho de cortar e deixar na superfície do solo. Nada mais é do que um cilindro com algumas lâminas de corte. Pode também passar uma roçadeira comum e deixar a planta na superfície do solo para promover aí a decomposição naturalmente. Torta de oleaginosas é um outro tipo de adubo orgânico de origem vegetal, né? Quem faz parte das tortas de oleaginosas? Babaçu, coco, mamona, algodão, amendoim, cacau, por exemplo. Cuidados que se deve ter: o aspecto econômico e problema de fermentação. Vinhaça é um subproduto da fabricação de álcool e uma tonelada de cana produz em média 800 litros de vinhaça. Então isso é muito importante aí no estado de São Paulo, Recife, Pernambuco, né? Onde se produz bastante álcool derivado da cana, e a vinhaça é um subproduto aí dessa produção. Então todo esse resíduos que se produz no beneficiamento da cana para a produção de álcool resulta na vinhaça, que é um adubo orgânico que volta para a plantação de cana. Então é bastante material. Em torno de 1 tonelada de cana produz em torno de 800 litros de vinhaça e retorna para a plantação. Tufa. O que é tufa? São detritos vegetais que se acumulam como resultado de decomposição anaeróbica, sem ar, em baixadas e pântanos, possui alto teor de carbono. Esterco é a mistura de fezes com a urina e a cama dos animais após a fermentação. Então é um tipo de matéria orgânica bem comum aí que se usa na adubação das culturas. Constituição do esterco de curral é aquele esterco proveniente geralmente do gado, né? Gado bovino. Tem em torno de 70 a 80% é constituído de água, 15 a 20% de substâncias orgânicas, 0,4 a 0,6% de nitrogênio, 0,2 a 0,3% de fósforo e 0,4 a 0,6% de potássio. Então dá para ver que o esterco ele é muito pobre em nutrientes. O efeito dele é mais na questão física do solo e nas propriedades biológicas do solo, porque quimicamente dá para ver aqui pelas porcentagens de nitrogênio, fósforo e potássio que é bem pouco. Ou seja, 1 tonelada de esterco de curral contém em média 5 kg de nitrogênio, 2,5 kg de fósforo e 5 kg de potássio. É muito pouco, né? Mas do ponto de vista físico, ele é muito bom para condicionar o solo. Composto orgânico é o resultado da fermentação, decomposição aeróbica, presença de ar, de todos os resíduos que seja de animal ou vegetal. O processo de obtenção do composto orgânico é chamado de compostagem. Aqui um exemplo de compostagem, onde você coloca vários tipos de resíduos vegetais, de preferência picado, né, fazendo camadas, e em cima deles coloca-se uma camada de palha seca, e vai alternando-se uma camada de palha, uma camada de material vegetal picado. Pode-se colocar um pouquinho de humus também nesse processo. Vermicompostagem pode ser definida como a transformação biológica de resíduos orgânicos levada maioritariamente a cabo por minhocas detritívoras, resultando dessa transformação o humus ou vermicomposto. Ou seja, a vermicompostagem é a produção do humus, porém feito pelas minhocas. Existem vários tipos de minhocário, né, para a produção de humus. Nesse caso aqui foi utilizado um galpão de frango, um aviário desativado,
onde se colocou-se aqui uma mureta de alvenaria e simplesmente utilizou-se o próprio solo aqui do aviário para se fazer o cultivo das minhocas. Pode-se também fazer composteiras domésticas. Já existe no mercado várias composteiras, várias empresas que vendem composteiras para produção de humus. Como é que elas funcionam? Geralmente se tem três partes. A primeira parte onde se coloca os alimentos frescos. A segunda parte onde existe perfurações nessa primeira recipiente aqui. Então as minhocas que porventura estejam aqui vão reconhecer os alimentos frescos, vão se alimentar e pelos esses buracos que existem entre um recipiente e outro, o humus vai cair nessa parte do meio. Uma vez também que a maior parte dos resíduos vegetais são constituídos de água, existe um terceiro reservatório aqui embaixo que vai recolher a parte líquida, né? Formando um adubo líquido. Então essas composteiras domésticas elas têm a capacidade de produzir dois tipos de adubo, o adubo líquido e o adubo sólido. Biofertilizantes são outro tipo de adubo orgânico muito utilizado. São produzidos em biodigestores por meio de fermentação aeróbica e ou anaeróbica da matéria orgânica. Então o esterco entra, pode ser de uma criação de suínos, por gravidade ele entra aqui nessa primeira parte do biodigestor e nessa segunda parte aqui se coleta-se o adubo, além do biogás.